Palestra técnica, diagnósticos eletrônicos do sistema diesel com o uso de osciloscópio. É um desafio para muita gente, é novidade para muita gente, mas para muitos reparadores também já faz parte do cotidiano. E nós vamos mostrar onde você vai conseguir essas informações de referência nos manuais da Simplo. Nós fizemos um trabalho incrível, estamos fazendo para você realmente ter informações de referência e fazer diagnósticos rápidos. O que você levaria dias ou semanas, você vai fazer em minutos. Tranquilo? Essa é a nossa grande proposta. Beleza? Então vamos lá. Seguinte. Primeira imagem aí. Vamos começar aí com o Douglas. Depois nós vamos comentando passo a passo essa questão do osciloscópio, como é que você pode utilizar da forma mais rápida e mais eficiente possível. Vamos lá, Douglas. Pronto, galera, isso aí foi um caso real, como eu falei para vocês, né? Uma situação que a gente nos deparamos na oficina, uma Sprinter que não entrava em funcionamento, certo? Não entrava em funcionamento, e daí o scanner também não tinha comunicação, certo? Então, no momento que o veículo não tem comunicação via scanner e não entra em funcionamento, já meio que automático a dedução de ser central, né? O problema é modo de injeção, porque o scanner não comunica e daí o carro não entra em funcionamento. Então, é modo do motor. Pronto, beleza. Mas daí, antes dessa análise, se realmente é a central do motor, a gente precisa fazer algumas verificações para ter total certeza se realmente é a central do motor, a possível causa, né? Então, enfim, o que foi que a gente pegou aqui? A gente fez algumas verificações, né, para, no caso, ter a certeza do porquê que o veículo não entrava em funcionamento. Então, vamos lá. O sensor de rotação e o de fase dele fiz o teste, né? 2 sensores House e tinha 5 volts. Então, você via que a central estava viva ali, certo? Então, ela tinha alimentação, você via que tinha 5 volts nos sensores, então, tudo informava que a central estava viva, certo? Então, dali a gente deu partida, né? E não tinha o sinal de fase, certo? Então, no teste foi verificado que tinha uma avaria também no sensor de fase, beleza? Mas que era possível causa. Então, a gente fez a substituição no sensor de fase, mas mesmo assim o veículo deixou de funcionar. Não entrou em funcionamento, certo? Então, aí a gente partiu para outros parâmetros. Fez a verificação da válvula DRV, do tubo-reio, né? Que tem aí, no caso, em azul, a alimentação da válvula DRV, e em verde, no caso, é o PWM. Só que eu também queria fazer a verificação do parâmetro de pressão do reio. Então, em vermelho, eu peguei o parâmetro de pressão do reio. Como são sinais com tempos diferentes, eu tive que ajustar um tempo grande para conseguir pegar um sinal lento, que é o sinal de pressão do reio, certo? Então, se você observar, em marrom, é a corrente de acionamento do injetor. Corrente de acionamento do injetor. Então, antes de começar a live, a gente já começa com um assunto um pouco já complexo para alguns, para daí a gente dar início e saber o porquê de eu saber conhecer as grandezas e saber fazer os ajustes, certo? Então, para quem não conhece, um injetor, no caso indutivo, ele tem uma característica, certo? Dependendo da aplicação, o caminhonete, ele geralmente tem um pico de tensão ali de 90 volts, o exemplo da Hilux, né? Mas os caminhões pesados sempre trabalham ali na margem de 50 volts de pico, certo? Mas uma característica de corrente, que ele trabalha com uma corrente próxima de 20 amperes. Isso de corrente máxima. Só que se você observar aí no parâmetro em marrom, o pico de corrente de consumo desse injetor está em 54 amperes. Então vamos lá, se eu não soubesse, né, fazer, no caso, interpretar essa falha, no caso, se eu não soubesse qual a característica de funcionamento, né, desse injetor, se eu não soubesse o que esperar daquele atuador, eu não teria matado esse defeito. Eu iria tirar a central, ia mandar para reparo, não ia ser a causa do defeito. E esse carro ia ficar dias e dias, até semanas lá na oficina, até conseguir encontrar a bronca. Então, no momento que eu observei, vamos lá, tem rotação? Tem. Tem fase? Tem. Tem pressão do reio? Tem. Tem pulso no bico? Tem. O carro é para pegar. Se ele não pegar, possivelmente alguma falha mecânica, de motor ou algo do tipo. Mas ele tem o básico para o veículo entrar em funcionamento. Então vamos lá, ó. No momento que ele atingir ali mais ou menos 1,2 volts ali de tensão, né, no sensor de pressão do reio, a central pulsou o bico por 2 vezes.
E quando eu dava partida, nas primeiras partidas, o carro queria pegar e depois a partida ficava pesada. Então a central comandava os bicos, só que por estratégia, por ela identificar que o nível de corrente está extremamente alto, ela cortava o pulso dos injetores. Então, resumindo, a causa do defeito aqui era uma bobina em curto, que estava justamente com alto consumo de corrente e fazia com que a central entrasse em estratégia e não funcionasse, certo? Só que aí, no momento que eu não tenho scanner para verificar código de defeito, aí fica basicamente, né, entre aspas, impossível de eu fazer a verificação. Né, basicamente impossível, entre aspas, né? Tem várias artimanhas aí na oficina que a gente consegue pôr em prática para fazer o diagnóstico. Só que aí é a questão da rapidez. Rapidez. Um diagnóstico desse aí que talvez durasse dias ou semanas, quem sabe, foi executado em um primeiro dia, né? Numa tarde, na verdade. A gente já chegou à conclusão que o defeito era injetor e daí já foi matado a charada, certo? É isso aí, show de bola. Olha só, pessoal. Análise de quê? De quê? Um, dois, três sinais aí, tá? Quatro formas de onda, interpretação e já estratégia de diagnóstico, fora a questão de você ter ondas de referência, de você ter as informações aí de tensão, corrente, duty cycle, frequência, você ainda tem aqui a aplicação de estratégias de diagnóstico, que isso aí só de chão de oficina. E aí, Daniel, o que é que você achou aí desse diagnóstico aí? Como é que você trabalha também com o osciloscópio aí no seu centro de treinamento? Conta pra gente um pouquinho aí como é que é o dia a dia. A gente tem muito problema, né? Que muitas vezes, tô com um bico injetor ruim, tenho que tirar e mandar para o bombista. Isso aqui já é um trabalho que eu consigo facilitar o serviço para saber se eu preciso realmente tirar o bico ou não. Se quando eu vou levar no bombista, eu já dar um parecer para ele, que muitas vezes tem defeito hoje, que na bancada ele não consegue pegar um defeito físico, igual está acontecendo no carro. Por quê? Porque a bancada ele tem vários fatores ali que não consegue avaliar isso, né? Então, isso aqui, com base, por exemplo, que o Douglas já falou, de um consumo alto de corrente, eu tenho vários fatores que podem influenciar para isso. Por exemplo, hoje, né, se formos analisar um bico injetor, se eu tenho um excesso de retorno, eu tenho uma pressão maior passando pelo bico, um fluxo maior. Eu passei um fluxo maior num bico, por exemplo, indutivo, o que vai acontecer quando ele aquece a bobina? Eu tenho uma resistência alterada. Eu tive uma resistência alterada, automaticamente a corrente vai mudar. Então, olha só que antes de eu tirar o injetor, eu já posso levar na certeza de que realmente é um injetor, né? Mas assim, como o Douglas falou, não adianta eu olhar valores se eu não tiver parâmetros, né? Porque se eu não tiver parâmetro, eu não sei a hora que tá bom ou não. Então, por isso que é importante, né, uma literatura que me dê parâmetros, porque senão eu tenho dois trabalhos, né? Eu tenho que ver um carro bom para comparar com um carro ruim. Agora, se eu tenho parâmetro na literatura, matou, entendeu? É coisa muito mais rápida, né?